E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bunker Nerd. E se você está vendo este canal com alguma frequência, é porque de alguma maneira você gosta de filmes de terror. Você deve conhecer pessoas que não conseguem assistir sequer ao filme do Chuck de tanto medo. E é por isso que no vídeo de hoje vamos falar de filmes de terror para quem tem medo de filmes de terror. Então, antes desse vídeo começar, você já deixa o seu like, inscreva-se no canal, comenta filmes de terror que não botam medo em ninguém e vamos começar. Eu poderia facilmente começar colocando aqui diversos filmes que não botam medo em ninguém, mas essa talvez não seja a intenção real desse vídeo. Esse vídeo é para aquela pessoa que não consegue assistir ao filme do Brinquedo Assassino sem ter medo. Então, se você namora um cara ou uma garota que não gosta de filmes de terror, esses filmes aqui são a pedida perfeita para você tentar mostrar o básico do terror para aquela pessoa. E para começar a nossa lista, vamos trazer Gremlins, um clássico filme dos anos 80, que é bem infantil e é um filme de terror entre aspas. Gremlins é um filme de comédia barra terror lançado lá em 1984, dirigido por Joe Dante e produzido pelo Steven Spielberg. A história começa quando um jovem chamado Billy recebe de presente um adorável Mogwai chamado Gizmo. E esse Mogwai ele deve seguir algumas regrinhas simples. Assim como o seu gato não pode comer chocolate, o Mogwai, ou simplesmente o Gizmo, ele não pode ser exposto à luz forte, ele não deve entrar em contato com água e, o mais importante, nunca alimente-o após a meia-noite. No entanto, acidentalmente, essas regras são quebradas, o Mogwai se multiplica e as criaturas adicionais se transformam em criaturas travessas chamadas de Gremlins. A partir desse ponto, os Gremlins causam caos na pequena cidade de Kingston Falls, trazendo destruição e um humor um tanto quanto sátiro. Billy e a sua namorada, Kate, lutam para controlar a situação e eliminar as criaturas antes que causem mais estragos. Gremlins é conhecido por seu equilíbrio entre o terror e a comédia. Um terror bem básico, um terror excelente para aquelas pessoas que não gostam de filmes de terror. Ele possui algumas cenas que são um pouco assustadoras, mas também existem alguns momentos cômicos. Porque os Gremlins são essas criaturas que, ao mesmo tempo que elas são bem fofinhas, elas podem ser perigosas. E esse filme, o Gremlins, foi um sucesso e ajudou a definir o gênero de filmes de comédia barra terror dos anos 80. É óbvio que depois tiveram outros com mais terror e comédia mais escrachada, digamos assim. Mas Gremlins é aquele típico filme que você pode apresentar para a sua namorada que tem medo de filme de terror, ou o seu namorado que tem medo de filme de terror. Você pode assistir ele como uma criança mais crescidinha ali e não vai impactar na saúde mental dessa pessoa, porque não tem como você se assustar com Gremlins. Continuando aqui a nossa lista, eu peguei um filme que eu acredito que ele seja bastante desconhecido da maioria das pessoas. Mas Convenção das Bruxas é um filme que segue a pegada do Gremlins, porque mexe com a questão de fantasia, tem comédia e uma pitadinha de terror. Convenção das Bruxas é um filme de comédia barra fantasia terror, lançado lá em 1990, dirigido por Nicholas Roeg e baseado em um livro do Roald Dahl que tem o mesmo nome. A história gira em torno de um jovem garoto chamado Luke, que vai morar com sua avó após a morte de seus pais. A avó do menino é uma mulher sábia e experiente, e compartilha com o garoto a verdade sobre as bruxas, que odeia as crianças e que estas estão empenhadas em eliminá-las. Conforme o filme vai se desenrolando, Luke acaba se deparando com uma conferência de bruxas que acontece em um hotel, liderada pela terrível bruxa suprema. Luke e sua avó devem encontrar uma maneira de derrotar essas bruxas e impedir o seu plano de transformar todas as crianças do mundo em ratos. Esse filme é conhecido por suas representações visuais assustadoras na concepção das bruxas. As bruxas são muito bem feitas, elas têm uma maquiagem bem feita e essa é uma característica bem presente nos filmes dos anos 90, que como não tinha tanto CGI, o CGI só viria a aflorar alguns anos depois, existia muito recurso prático, muito animatrônico, que não é exatamente o caso desse filme, mas existe muita maquiagem bem feita.
E essas bruxas dão um pouquinho de terrorzinho ali, um terrorzinho de leve. Vale destacar aqui que nesse filme a gente vai ter o Mr. Bean e a gente tem uma boa atuação de Angelica Houston no papel da Bruxa Suprema. Acaba que Convenção das Bruxas é uma adaptação fiel e bem divertida do livro do Roald Dahl e mistura elementos de contos de fada com uma atmosfera sinistra e tem um humor que possui um tom duvidoso, mas eu particularmente gosto. E existe aqui uma coisinha nesse filme que me pegou, que é um garoto. Um garoto que no filme ele vira rato e esse garoto nunca volta ao normal. E o protagonista do filme, ele adota esse ratinho e leva ele para criar. Essa é uma coisa que me marcou neste filme. Na minha humilde opinião, apesar de ter algum teor de terror aqui, é um terror mais para crianças. Esse é o típico filme que passava no cinema em casa antigamente e as crianças assistiam e, sendo crianças, poderiam se assustar. Bem, os 2 primeiros filmes dessa lista, eles são um terror ali mais para crianças. Não desmerecendo as crianças, porque tem criança que assistia filmes bem pesados. No entanto, de agora em diante, a gente vai falar de Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, que é uma comédia de terror britânica lançada lá em 2004, é um filme que foi dirigido pelo Edgar Wright e escrito pelo Wright e pelo Simon Pegg. Simon Pegg este que também interpreta o Shaun. A trama de Shaun of the Dead segue Shaun, que é um britânico comum, um cara normal, que depois de enfrentar problemas de relacionamento e a monotonia da vida, se vê no meio de um apocalipse zumbi. E, cara, o Shaun, ele está no meio de um apocalipse zumbi e ele demora para perceber esse apocalipse. Eu já vou lhe adiantando que esse filme é mais comédia do que qualquer outra coisa. Tem zumbi? Tem zumbi, mas ele é muito comédia. Inclusive, a cena do Shaun lá no supermercado, sem ver os zumbis, é muito boa. No enredo do filme, o Shaun se junta a seus amigos e acaba sendo contratado para lutar contra os zumbis e tentar chegar a um lugar seguro. E esse local seguro é um pub. Como eu já falei, o filme é mais uma comédia e uma sátira social com cenas de terror. E ele cria esse equilíbrio entre humor e tensão. Mas eu diria que não tem tanta tensão. A parte de terror aqui está apenas nos zumbis. Cara, tem zumbi? Então se tem zumbi, provavelmente é de terror. Mas eu considero esse filme mais de comédia. E mais do que isso, o Shaun of the Dead é um filme bem inteligente e original. E ele tem doses pitadas de humor britânico. Então se você é aquele tipo de pessoa que gosta daquele humor britânico, que não é tão escrachado como nos filmes americanos, é bem provável que você também vai se divertir. Além disso, o filme faz referências à cultura pop e a outros filmes de zumbi. Até porque o nome do filme é Shaun of the Dead, que é uma alusão ao filme Dawn of the Dead, ou a todos os filmes do Romero, já que esse filme tem Dead no nome e todos os filmes do Jorge Romero também possuem o nome Morte. Exemplo, Noite dos Mortos-Vivos, A Volta dos Mortos-Vivos, Ilha dos Mortos, etc, etc, etc. Então, se você é um fã da lore dos zumbis, então é bem provável que você vai gostar de Shaun of the Dead porque ele é uma sátira a todos esses filmes. E aí, eu quero destacar que esse filme, na minha opinião, ele também é um terrorzinho ali básico que vai te dar algum susto ou outro, pode ser que dê, mas ele não vai te aterrorizar. E ele é baseado no Dawn of the Dead, como eu já citei, que é um filme lá de 78, é um filme clássico de zumbi que foi dirigido pelo Jorge Romero. Que também é um filme que hoje em dia não assusta mais tanto. Eu diria que os filmes clássicos de zumbi que foram dirigidos pelo Jorge Romero também são boas pedidas para iniciar ali no terror, porque, bom, o primeiro, o classicaço lá dos anos 60, ele é preto e branco, ele é lento. Ele é bom? Cara, eu não tenho capacidade para dizer se uma pessoa jovem, nascida após anos 2000, vai gostar de assistir um filme preto e branco de zumbis. Eu realmente não sei. Eu acho que ele é um clássico, eu acho que ele não assusta e eu acho que ele é obrigatório. Mas aí, isso é só minha opinião. No final das contas, Shaun of the Dead é a pedida perfeita para equilibrar humor e terror. Humor de zumbi e terror de zumbi. O quarto filme da nossa lista também é uma sátira. E essa talvez seja a sátira mais famosa do cinema. Porque vamos falar agora sobre Pânico. Pânico é uma franquia de filmes de terror. Isso mesmo, eu não estou indicando necessariamente um único filme de Pânico, mas eu estou indicando agora toda uma franquia de filmes de terror. O primeiro filme é um clássico lá de 1996,
E caso você queira assistir um filme de terror de pânico, assista o primeiro porque ele é o melhor, na minha opinião. Esse filme foi dirigido pelo mestre do terror, o Wes Craven, o mesmo diretor de A Hora do Pesadelo. Essa série de filmes de terror do pânico é conhecida por misturar elementos de terror, suspense e humor. Ou seja, ela carrega todas as características dos filmes anteriores. Além de tudo, esses filmes eles subvertem muito dos clichês dos filmes de terror, tornando-se uma parte icônica da cultura popular do gênero. E você pode reparar que todos os filmes de pânico, eles fazem uma sátira ao terror de sua época. Em 1996, o gênero slash estava em decadência, então o Pânico vai lá e pegou todas as referências dos filmes de terror slashers. Os filmes seguintes foram fazendo referências, até a gente chegar nos últimos, de 2022, que teve sequências com um intervalo de um ano. Por que eles fizeram isso? Porque hoje em dia a moda é ter vários filmes com sequências. Então o Pânico ele subverte o gênero de terror em sua época. Na minha opinião, esses últimos aqui eles estão um pouco mais violentos do que os primeiros, ou necessariamente o primeiro. Então, se você for começar a assistir Pânico, obviamente você tem que assistir pelo começo, mas se você for assistir Pânico pensando em um filme de terror que não tem tanto terror, o ideal também é que seja o primeiro, porque ele é mais cadenciado, ele é mais de boa, ele tem mais humor e ele não vai te assustar tanto assim. E assim, na minha opinião, Pânico é a franquia de filmes de terror que é mais consistente. Ou seja, pode haver de não ter um filme nota 10 na franquia, mas todos os filmes eles estão ali num perfeito equilíbrio entre um 8 e um 6, digamos assim. Na minha opinião, o filme 3 talvez esteja um pouco abaixo dos outros, mas todos os outros filmes são de 7 para cima. E aqui, falando para você que gosta de filme de terror, a trama lá do primeiro filme, que segue a Sidney Prescott, que também é a protagonista dos demais filmes, conta a história de um assassino em série com a famosa máscara do Ghostface, que é aquela cara de fantasma, literalmente. E esse assassino ele tem uma característica bastante interessante, ele liga para suas vítimas por telefone e começa a fazer trivias sobre filmes de terror, antes de revelar as intenções dele. O filme joga com a ideia de que os personagens conheçam os tropos dos filmes de terror, mas ainda assim estão sujeitos àqueles clichês. Ou seja, ele dá uma brincada com aqueles clichês. E apesar de ter aquela máscara do Ghostface, apesar de ter um assassino segurando uma faca, esse filme ele não é assustador. Porque assim, se tu pega o Fred Krueger, o Jason, o Michael Myers e o Ghostface, de todos, o Ghostface é o único que corre. Mas de todos, o Ghostface é o que dá menos medo. Por fim, para terminar aqui a nossa lista de filmes de terror para quem tem medo de filmes de terror, eu resolvi trazer aqui um clássico. E eu diria assim, não é que esse filme não assusta. Ele é um filme que hoje ele está velho. Porque vamos falar agora de Psicose. Psicose é um icônico filme de suspense / terror dirigido pelo maravilhoso diretor Alfred Hitchcock e lançado lá em 1960. Ou seja, esse filme vai caminhando aí para 63 anos. O filme ele é baseado em um romance de mesmo nome do Robert Bloch e é considerado uma das obras-primas do cinema de suspense e é provavelmente o filme a inaugurar a ideia de plot twist marcante. É bem provável que outros filmes tenham tido plot twists, mas é bem possível também que Psicose seja o primeiro filme a ter um grande plot twist que é lembrado pela maioria das pessoas. E digo mais, o Psicose ele tem 2 grandes plot twists, então agora vai o momento spoiler. O primeiro plot twist é quando a personagem que a gente acha que é a protagonista, ela morre na famosa cena do chuveiro. E o segundo plot twist é que a mãe do Norman, ela já tinha ido de comes e bebe. E todas as vezes que a gente ouve a voz da mãe do Norman, na verdade é o próprio Norman que se transveste de sua mãe para matar as pessoas que vão se hospedar no Bates Motel. A partir do momento que a personagem que a gente acha que é a protagonista morre, o filme ganha um novo contorno, que é a irmã da Marion Crane, a Lila Crane, indo até o Bates Motel para investigar o motivo da sua irmã ter desaparecido. Quando ela chega lá no Bates Motel, ela nota que o Norman é um pouquinho estranho, tem um pouquinho lelé das ideias.
E bem, a gente vai tendo uma escalada ali. E de modo geral, apesar de ser um filme bem velho, e apesar de ser um filme em preto e branco, esse é um filme que, cara, vale muito a experiência. Psicose, se você não assistiu Psicose por algum motivo, se você não assistiu Psicose porque tem preconceito com filme antigo, ou se você não assistiu Psicose porque tem preconceito com filme preto e branco, cara, você tá perdendo um dos maiores filmes do cinema. E diria mais, eu diria que esse filme, ele só não é 10 de 10 porque ele tem uma cena que envelheceu muito mal, que é a cena final do filme, onde aparece um cara falando que o Norman não era um travesti ou coisa assim, mas que na verdade ele tinha só uma doença, uma psicose. Essa cena envelheceu mal porque tudo que a gente assistiu deixa subentendido que o Norman na verdade é só bilé das ideias. Não precisava ter essa explicação a mais. Mas fora isso, esse filme é perfeito. E esse filme ele não assusta, porque para quem está acostumado com os filmes de terror de hoje em dia, que é só aquela criatura aparecendo na tela e dando um grito alto, e ela aparece rápido e não sei o que, cara, isso não tem Psicose. Psicose é um filme que ele pode ser um pouco mais parado, mas para quem gosta de história, para quem gosta de desenvolvimento de personagem, e mais para quem gosta de um bom filme, é uma pedida certeira. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a lista de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aí mais filmes de terror que não dão medo em ninguém, para que as pessoas tenham mais opções de assistir outros filmes que também não dão medo. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.